Era uma vez uma pequena semente que vivia dentro de um saco de juta, junto com muitas outras sementes. Todas sonhavam em ser plantadas, crescer e se transformar em belas árvores, flores ou frutos. Mas havia uma semente diferente. Ela era tímida, encolhida e tinha muito medo do que poderia acontecer lá fora. Seu nome era Luma e, ao contrário das outras, ela não queria germinar. Enquanto as outras sementes conversavam sobre como seria maravilhoso ver a luz do sol, sentir a chuva e o vento balançando suas folhas, Luma ficava em silêncio. Dentro dela, surgiam pensamentos como: e se eu não conseguir crescer? E se o solo for duro demais? E se a chuva me afogar? E se eu nunca for forte o suficiente? Assim, dia após dia, ela se enchia de dúvidas e permanecia fechada em si mesma. Certo dia, o agricultor pegou o saco de juta e espalhou as sementes em fileiras de terra fofa. Todas caíram felizes, animadas para começar a nova vida. Luma caiu também, mas em vez de ficar contente, seu coraçãozinho se apertou ainda mais. Agora não tem volta, pensou, assustada. O tempo passou. A chuva caiu suavemente. O sol aqueceu o solo. E aos poucos, as sementes começaram a despertar. Uma a uma, elas foram abrindo suas cascas, soltando pequenas raízes que buscavam a terra fértil. Depois, surgiram os primeiros brotinhos verdes que apontavam para o céu. Luma sentiu a mesma chuva, o mesmo calor, o mesmo carinho da terra. Mas resistiu. Quando a raiz queria sair, ela se encolhia. Quando o broto tentava se alongar, ela segurava firme, com medo. Enquanto as outras sementes já viravam pequenas plantas que cresciam felizes, Luma continuava escondida, presa no casulo de seus receios. As plantinhas ao redor começaram a conversar com ela. Um brotinho de girassol disse: "Vem, Luma, o sol é tão quentinho e você vai adorar ver o céu azul." Mas Luma respondia: "E se eu não conseguir crescer tão bonita como vocês? E se o vento me derrubar?" Uma mudinha de feijão tentou animá-la. "Não tenha medo. O solo é macio e nos sustenta. Você só precisa tentar." Mas Luma suspirava. "E se minhas raízes não forem fortes o bastante? E se eu não encontrar água?" Mesmo assim, os dias continuaram passando. As plantas ao redor cresceram, floresceram, coloriram o jardim. Borboletas, abelhas e passarinhos vinham visitá-las, encantados com suas cores e perfumes. Luma ouvia os sons alegres e ficava curiosa. No fundo, queria muito participar, mas o medo ainda era maior que a coragem. Uma noite, quando tudo estava silencioso e apenas a lua iluminava o céu, Luma escutou uma voz suave. Era a própria terra, sussurrando com carinho: "Minha querida semente, eu estou aqui para te acolher. Não tenha medo, eu sou seu lar. Dentro de mim você encontrará alimento, água e força. Tudo o que precisa já está aqui." Luma ficou surpresa. Sentiu o calor da terra ao seu redor, o jeito como ela a envolvia com cuidado. Pela primeira vez, pensou que talvez não estivesse tão sozinha. No dia seguinte, uma chuva forte caiu. As gotas batiam na terra e escorriam até Luma, trazendo frescor. Ela percebeu que não se afogava, como imaginava. Ao contrário, a água parecia encher seu coração de energia. No dia seguinte, o sol brilhou intensamente. O calor penetrou no solo e chegou até Luma. Em vez de queimar como ela temia, o sol trazia aconchego. Era como um abraço. Aos poucos, Luma começou a mudar. Uma pontinha de raiz decidiu se arriscar, rompendo a casca. Tocou a terra e descobriu que era firme e macia. Então, outra raiz se esticou. Depois, outra. E, de repente, sem perceber, Luma já se espalhava pelo solo. Quando percebeu, sentiu vontade de olhar para cima. Um brotinho verde saiu timidamente da casca e empurrou a terra. Foi difícil, pesado,
mas a curiosidade era maior. Até que, um dia, Luma rompeu o chão e viu o céu pela primeira vez. Ah, que visão maravilhosa! O azul infinito, o sol brilhando, os pássaros cantando. O medo ainda estava lá, mas algo mais forte surgia dentro dela. A alegria de viver. As outras plantas a receberam com entusiasmo. Bem-vinda, Luma! Sabíamos que você conseguiria. E, pela primeira vez, ela sentiu orgulho de si mesma. Os dias foram passando e Luma cresceu cada vez mais. Descobriu que podia balançar suas folhas ao vento, beber a água da chuva, conversar com as borboletas e oferecer sombra para pequenos insetos. Ela percebeu que o medo não havia desaparecido por completo. Às vezes, ainda se perguntava: e se vier uma tempestade? E se eu não florescer? Mas agora sabia que não precisava ter todas as respostas. Bastava continuar crescendo, um pouquinho a cada dia. Um dia, Luma finalmente floresceu. Uma linda flor amarela se abriu no topo de seu caule, espalhando perfume pelo ar. As abelhas vieram colher seu néctar e os passarinhos pousaram em seus galhos. Luma olhou ao redor e viu como o jardim estava cheio de vida. Então percebeu: se tivesse ficado para sempre escondida em sua casca, teria perdido todas aquelas maravilhas. Ela sorriu, balançando suas pétalas ao vento, e pensou: é verdade que o mundo pode ser assustador às vezes, mas também é cheio de beleza. E eu só descobri isso porque decidi tentar. E assim, a pequena semente que não queria germinar se transformou em uma planta forte e feliz. Ela aprendeu que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a decisão de continuar, mesmo com ele. Desde então, sempre que uma nova semente caía na terra e se sentia insegura, Luma contava sua história. Dizia que tudo bem ter medo, mas que a vida fora da casca podia ser muito mais incrível do que qualquer sonho. E assim, o jardim ficou cada vez mais colorido e cheio de flores, porque as sementes aprendiam com Luma que crescer é um desafio, mas também uma aventura maravilhosa. E no coração daquela plantinha que um dia teve medo de germinar, havia agora apenas gratidão. Gratidão pela terra que a acolheu, pelo sol que a aqueceu, pela chuva que a fortaleceu e por ter encontrado a coragem de florescer. E sempre que o vento soprava entre suas folhas, Luma sussurrava: obrigada, vida, eu consegui. E todos os que passavam pelo jardim podiam sentir a sua alegria. E você, gostou da história da sementinha Luma? Então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias cheias de magia e aprendizado. Compartilhe também com seus amigos para que mais crianças possam se encantar com esse conto.